liberdade sem responsabilidade. Há muito tempo vem o homem buscando poderes, sem se preocupar se tem estatura espiritual para lidar com esses poderes. Em grande parte das vezes, o próprio mundo espiritual poda essas buscas irresponsáveis para não prejudicar a coletividade e os próprios indivíduos, como um pai que tira uma faca da mão do filho. Mas, às vezes, os pais, às vezes a vida, permite certo grau de liberdade para que os seres, se testando na prática, vejam as consequências dos seus atos. Caso contrário, viriam no mundo espiritual apenas o cerceamento da sua liberdade. Então, é um pai que dá a liberdade que o filho está querendo antecipadamente, para que ele, percebendo os prejuízos dessa liberdade sem responsabilidade, possa ir adequando e reharmonizando sua postura, seus ideais, amadurecendo. É esse processo contraditório de passar de limites, de sofrer dores em função disso, de voltar e amadurecer, que nós pensamos a partir do capítulo 4, versículo 15 de João. Trata-se daquele contexto em que Jesus, à beira do poço de Jacó, vê a chegada de uma mulher que veio abastecer sua casa com seus jarros com a água daquele poço. Questionou-a o mestre se ela iria se servir daquela água que agora se bebe e daqui a pouco logo se tem sede, oferecendo para ela uma água viva, da qual quem beber jamais terá sede. E a mulher então lhe responde assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, assim é também quando o homem vê quaisquer possibilidades, sejam aquelas da ciência, sejam aquelas espirituais. Sempre que o homem se defronta com capacidades, com poderes, ele quer apenas para si. As próprias histórias em quadrinho mostram que a diferença do bem contra o mal, dos heróis, dos super-heróis contra os super-vilões, não se dá propriamente nos poderes, mas no uso que cada um dá aos seus poderes. E assim é também no mundo espiritual. Ilude-se quem achar que os dragões, os magos negros, os membros, os seres da escuridão, desconhecem os poderes espirituais e são inferiores aos soldados de Jesus no conhecimento espiritual. Não é verdade. Eles detêm mediunidades, eles conhecem os fluidos e as forças da natureza, as forças deles mesmos. Apenas o que difere é que os servos da luz, eles estão conectados com a fonte de todo bem,
estão muito mais, ainda não completamente, mas muito mais conectados com Deus do que os seres das sombras, e por isso, por essa maior consciência, se colocam a serviço do grande poder, do maior poder do universo. Nós, como humanidade, tivemos momentos talvez mágicos em que o primeiro homem, talvez um ocidental indo para a China, por exemplo, tenha visto uma festa com fogos de artifício e, conhecendo a pólvora, imaginou armas de fogo. Ainda mais mágicos, momentos como aqueles em que o homem comum vê um preposto dos céus realizando curas, prodígios, materializações, mediunidades, e pense em ter também esses poderes para, assim como a pólvora, mal utilizá-los. Essa tem sido a fonte da desgraça humana. Na verdade, essa foi a fonte da desarmonia que trouxe parte da humanidade para a Terra. Porque, pelos relatos contidos em livros como Exilados de Capela, mas também A Caminho da Luz, havia mundos em que estavam fazendo a sua transição para um estágio mais elevado, mas no qual alguns membros não estavam dispostos, apesar de muito desenvolvidos intelectualmente, não estavam dispostos a fazer essa transição por falta de evolução moral, espiritual, por falta de boa vontade com relação ao desenvolvimento interior. E aí foram exilados para cá e foram os grandes generais, os grandes cientistas, os construtores de pirâmides, no dizer do livro de Erich von Däniken, eram os deuses. Porque foram considerados deuses, tais eram os prodígios e as inteligências e as ciências que eles dominavam. Eram os deuses astronautas? Na verdade, éramos todos migrantes. Migramos como exilados de outros planetas e agora podemos migrar novamente, porque continuamos idolatrando poderes e mal utilizando esses poderes. Não é verdade? Essa é a nossa tragédia. Nossa tragédia está longe de ser científica ou tecnológica, mas sim do bom uso da ciência, da tecnologia, dos dons espirituais, da religião. Tudo a gente acaba usando mal, até mata-se, agride-se mulheres, crianças em nome do amor. Que nós percebamos essa distorção e, mais do que nunca, neste momento que nós vivemos, priorizemos, demos total foco à nossa transformação interior com Jesus, ao nosso aprendizado, à nossa cura com Jesus. Como se ouvíssemos no alto do monte o Mestre falar pessoalmente para cada um de nós: buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Um grande abraço a todos, até a próxima.